A gente vai fazer agora, então, uma divisão considerando as ordens. O que eu vou fazer é ler cada etapa da divisão pensando que ordem que eu estou dividindo agora. Então, por exemplo, quando eu olho esse número 527 aqui, é fácil ler que eu tenho 5 centenas, 52 dezenas, então a casa das dezenas está sendo ocupada pelo 2, mas se eu te perguntar quantas dezenas tem nesse número, eu tenho 52 dezenas. Cada centena tem 10 dezenas, então eu tenho 52. O 7 está aqui na posição das unidades, na casa das unidades, mas eu tenho 527 unidades nesse número. Então eu vou fazer uma divisão simples, só para a gente pensar na ideia, e depois a gente faz uma um pouco mais elaborada. Então vamos lá. Eu tenho 527 dividido por 2. Pensando que eu tenho 527 indo até a casa das centenas, eu vou pensar primeiro quantas centenas eu consigo distribuir para essas duas pessoas aqui. Então, eu tenho 5 centenas para dividir para 2 pessoas. Quantas centenas cada pessoa recebe? 2. Então, 2 vezes 2, 4. Já distribuí 4 centenas. Sobraram 1 centena. Certo? E agora eu não consigo mais distribuir. Então, agora eu vou investigar as dezenas. Quantas dezenas sobraram aqui nesse número? Então, lembra, isso sobrou 1 centena, que equivalem a 10 dezenas. Mas aqui eu também tenho 2 dezenas. Então, eu tenho ainda, para distribuir, 12 dezenas. Então, eu vou considerar agora, na casa das dezenas, quantas eu consigo distribuir. 12 dezenas distribuídos para 2 pessoas, eu consigo 6 para cada. Então, aqui, sem muita dificuldade, 12 menos 12, distribui todas as dezenas. E agora, restam distribuir as minhas 7 unidades. Então, eu vou considerar agora unidades. Se eu tenho 7 unidades para distribuir para 2 pessoas, cada um recebe 3. E eu consegui distribuir 6 unidades, sobrando 1. Como eu continuo essa divisão? Ué, próxima ordem. A próxima ordem é dos décimos. Então, quantos décimos eu tenho aqui sobrando? Eu tinha 1 unidade. Isso são 10 décimos. 10 décimos para dividir para 2 pessoas, 5 décimos cada um. Mas a gente sabe que entre a unidade e o décimo, para representar essa transição, a gente usa uma vírgula. Então, eu posso colocar minha vírgula ali. Então, se eu quiser escrever aqui 527 dividido por 2, a resposta é 263,5. E essa vírgula veio naturalmente porque eu sei que a transição entre unidade e décimos tem essa vírgula para indicar isso. E quando eu li esse número considerando as ordens, era muito fácil que a minha unidade que tinha sobrado aqui virasse em 10 décimos para eu continuar a divisão. Então, como é que a gente faz isso num caso um pouco mais elaborado? Por exemplo, esse aqui. 1,092 dividido por 2,6, certo? Agora, os dois números têm casas decimais aí, e para a gente considerar essas ordens, o que torna fácil é quando a gente pensa quantos cabem. Então, é esquisito ter decimais aqui no quociente. Então, a única transformação que eu vou fazer com esse número é tirar os decimais do quociente, porque eu quero quantas unidades, quantas dezenas eu posso distribuir para tanto. E isso é muito mais natural a gente pensar se a gente tiver um número inteiro aqui. Então, eu sei que se eu multiplicar esses dois pelo mesmo valor, o resultado da divisão não muda. Então, eu posso multiplicar por 10 aqui e aqui, certo? E aí eu fico com 10,92 dividido
por 26. Então, eu fiz vezes 10, que não altera o resultado. Então, agora eu tenho uma divisão com quociente inteiro. Então, eu consigo pensar quantas unidades, ou dezenas, ou décimos eu consigo distribuir para 26 pessoas. Então, considerando que aqui tem dezena, vamos ver quantas dezenas eu consigo distribuir. Uma dezena dá para distribuir para 26 pessoas? Não. 0 dezenas. Agora eu considero, então, unidades. Quantas unidades eu tenho nesse número? 10 unidades. 10 unidades eu consigo distribuir para 26 pessoas? Também não. Então eu coloco outro zero. Agora eu cheguei nos décimos. Quantos décimos eu tenho aqui? Eu tenho 109 décimos. 109 décimos eu consigo distribuir para 26? Consigo. Quanto será? Bom, vamos testar? 26 vezes 4, por exemplo. Que eu sei que 25 vezes 4 dá 100. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 104. Ótimo. Parece que é o número que eu estava procurando. Então, eu consigo distribuir 4 décimos. E eu distribuo, então, 104 décimos. Fazendo essa subtração, sobram 5 décimos. A divisão ainda não acabou, porque eu ainda tenho aqui centésimos. 5 décimos é a mesma coisa que 50 centésimos. Com esse 2 centésimos que eu tinha, 52 centésimos. E é essa a próxima ordem que eu vou considerar. 52 centésimos dividido por 26, 2. 2 vezes 26 dá 52 mesmo, 0. Tá, mas cadê minha vírgula aqui nessa história? Ah, eu tenho todas as ordens descritas aqui. Dezena, unidade, décimo e centésimo. Eu sei que a vírgula vai entre a unidade e os décimos. Então, se eu quiser voltar na conta original, 1,092 dividido por 2,26, ou desculpa, por 2,6 dá 0,42. Então, considerando as ordens, essas etapas não ficam tão obscuras. Eu sei exatamente o que eu estou dividindo, eu não preciso pensar, eu pus uma vírgula, então eu ponho zero, ou eu não ponho zero. Eu não preciso ter esse tipo de raciocínio. Eu sei que quantidade que eu estou dividindo em cada etapa. Certo? Era isso que a gente queria mostrar hoje para vocês. Espero que tenha ficado claro. Até mais!